Olá pessoal, tudo bem? Agora há pouco aí a gente tentou fazer uma transmissão, eu e o Jeff, lá no canal dele, e tivemos um problema lá, a tela ficou preta. Eu tô aguardando ele entrar aqui pra chamar ele na live. Esse bate-papo tá combinado já desde ontem. Isso. Que... Vamos aguardar agora ele entrar aqui, já que lá não foi possível. Tô só aguardando ele entrar. Agora Pronto, fechou. pronto. De um jeito resolve, né? Claro, claro. Ontem É aconteceu isso comigo aí. também, Jeff. Aconteceu isso aí, uma É, pessoa foi participar e ficou a tela escura também. Eu não entendi o que houve. deve ser bug no próprio Instagram. Bom, Sim, galera, como eu falei sobre o João, né, que é um grande sacerdote de Quimbanda, já sabe, porque agora a gente está diretamente no dele, mas eu não vou deixar de fazer o cerimonial que já estava programado, né? sim, sim. E você sabe, João, que o povo foge muito atualmente à raiz antiga. Eu sou um pouco menos político do que você, porque eu vejo que você tem uma diplomacia muito boa que eu gostaria de ter um dia para poder falar as coisas. Mas o meu papo é muito reto, você sabe muito bem disso, né? Sim, 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 Então, foi falando. o povo foge um pouco às tradições antigas e talvez muita gente não sabe que quando um sacerdote está de frente com o outro, ou um sacerdote vem nos visitar, há um louvor à sua coroa. Então eu vou Sim. abrir esses trabalhos cantando assim: como é bonito banda com banda cruzar, como é bonito banda com banda cruzar, como é bonito banda com banda trabalhar, como é bonito banda com banda trabalhar. Como é bonito banda com banda cruzar. Como é bonito banda com banda cruzar. Como é bonito banda com banda trabalhar. Como é bonito banda com banda saravá. Então, meu saravá, que a força do sagrado esteja nos quatro cantos da sua residência, nos quatro cantos da sua vida, em todos os quatro cantos físicos do caminho das encruzilhadas da sua vida e das encruzilhadas de qualquer um que vier a te procurar para que tenha uma solução, para que tenha um auxílio, um amparo. Então, meu saravá socorro, João. Saravá, saravá, salve a sua banda, como a gente diz na Quimbanda por aqui. É claro que eu não faço só a Quimbanda, então a gente também, quando troca uma bênção, né? Eu como sou filho de Oxalá, então eu digo, Pai Oxalá nos abençoe, né? Todos nós somos precisados aí de todos os orixás e de todas as entidades, né? De maneira geral. Na Quimbanda aí, no caso, eu que sou médium de Exu Veludo, e Exu Veludo esteja abrindo aí teus caminhos mais e mais para que possa brilhar além desse brilho que tu já tem espontâneo aí, de nascença, que nem a gente fala aqui. Tá, meu irmão? Eu gostaria que tu Agradecido. conduzisse aí o bate-papo, viu, meu irmão? Fica melhor. Eu sempre faço isso, hoje eu vou Não, seguir. vai. Eu já tenho alguma coisa preparada aqui, tá? Uhum. Então, que a sombra do Cruzeiro Mestre Jurema te abençoe hoje e sempre. Sim, seja. Sim, Ampare seja. a todos que o quiserem bem e seus inimigos tenham tanto sossego quanto as ondas do mar. É Que assim que assim meu seja. mestre Zé Pilintra fala. Que Não é assim seja. isso? Ao Zé Pelim. Estou vestido dessa forma hoje em homenagem à sua vertente, à sua banda, né? E ao meu mestre José Antônio de Carvalho, seu Zé Pilintra do Cabaré também, que ele gosta desse tipo de coloração, vamos colocar assim, Sim, né? meus filhos, Então, deixa eu só te cortar um pouquinho. Lá no meu terreiro, a gente tem deixa eu explicar já um pouquinho aqui da Quimbanda do Rio Grande do Sul. A gente tem, assim, a cada terreiro, ele tem uma afinidade a mais com determinados tipos de entidade, nomes de entidade, né? Isso muito ligado ao guia-chefe do terreiro, que é como vocês compreendem, né? E o seu Zé Pilintra, no meu terreiro, ele trabalha junto ali com a Chuveludo e faz parte da minha vida religiosa. Eu incorporo com o Zé Pilintra também, muito raramente, mas incorporo. Então a gente tem todo um apreço pelo seu Zé Pilintra.
mais de 2 dezenas de Zé Pinto já nasceram lá no terreiro da Quimbanda que o Exu Veludo é chefe. Então, assim, para mim é um grande prazer. No fim te cortei, desculpa. Mas vamos tocar adiante. Não, tudo bem, tudo bem. O que acontece é o seguinte, eu venho de uma raiz que ela é fundamentada antes da Umbanda, tá? Sim, Que foi chamada Macumba Carioca e acabou virando a Quimbanda do Rio de Janeiro, né? O sim, sim. povo chamava de Quimbanda quando se uniu os cultos de Jurema, os cultos de Preto Velho, né? E cultos de nordestinos, cangaceiros, etc. É uma vertente que ela está praticamente extinta, né? Porque atualmente muitos não conhecem nem cultos de mineiro, Sim, entende? E eu procuro manter essa raiz. Eu não me denomino dentro dessa raiz como umbandista, embora a Umbanda seria um culto institucionalizado, né, que acabou dando nome para vários outros cultos, correto? E eu tenho exato. muita curiosidade sobre essa quimbanda que chegou ao Rio Grande do Sul, Sim. sabe? Porque é uma vertente bem diferente, porque eu trago na minha coroa um preto velho de quimbanda. Agora, como preto velho de quimbanda, né? Por causa da vertentilização das quimbandas, né? Sim. Quimbanda do Banto, Kim, sacerdote, banda, lugar, não seria isso? Uhum. Isso. Então, e eu trabalho com uma entidade que seu nome e roupagem fluídica, a gente fala roupagem fluídica, depois a gente vai Uhum. acabar explicando o que é roupagem fluídica. Chama-se Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas, né? Que E coincidência, eu ele trabalho com o Cipriano trabalha Quimbandeiro. exatamente, né? Uhum. E talvez esse bate-papo seja muito conduzido por ele, justamente por causa dessa vertentilização da quimbanda. Porque acontece da quimbanda ser uma terminologia que acabou virando também o nome de um culto. Sim. Então, né, para não falar muito, explica um pouco do início, de como chegou a quimbanda no Rio Grande do Sul, é Rio Grande do Sul, não é isso? Rio Grande do Sul. Como se deu essa diáspora do povo africano para aí. Tá, deixa eu tentar te explicar por alto. A primeira coisa que eu preciso dizer é assim, ó, tem mães de santo aqui participando da live, que eu já estive na casa delas, né? Pessoas que também fazem quimbanda, a quimbanda muito semelhante à que eu pratico no terreiro. E o Rio Grande do Sul, de forma geral, ele tem uma quimbanda muito homogênea, tá? E para mim poder explicar isso, tu me pergunta como surge isso no Rio Grande do Sul, a gente teria que pelo menos passear um pouquinho por esse processo da escravização dos negros, né, dessa mão de obra Mas dos africanos. justamente esse é o ponto. Vamos lá. Então, assim, para poder adentrar para dentro do continente, na época, o principal meio de transporte eram os navios e fragatas, né? Então, assim, aqui no Exatamente. Rio Grande do Sul a gente tem um porto chamado Porto de Rio Grande, que acaba dando nome ao Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, por causa de um outro rio que a gente tem aqui. Então, assim, ó, era um ponto em que os navios conseguiam adentrar ali e levar até o centro do continente pensado na época, né? É claro que muito da mão de obra escrava foi utilizada aqui no Rio Grande do Sul. E cada estado ele foi muito forte em um determinado tipo de produto, né? Então a gente tem a cana de açúcar no Nordeste, a gente tem o café aí Rio São Paulo e no caso do Rio Grande do Sul o charque. Então se necessitou de muita mão de obra, né? Desses escravos, né? Da mesma forma que acontece nesse Brasil continental, algumas etnias dos negros foram levados um pouco para cada lugar. Então, assim, Exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul acabam vindo negros, lógico, de África, mas quando a gente fala África, a gente não pode pensar como um país, é um continente formado por várias etnias, Exatamente. línguas, Claro. né, costumes, né? Então, assim, é por isso que, de certa forma, a gente tem um culto aqui a orixás, que é chamado vulgarmente de batuque, vulgarmente, popularmente, que eu falo, né?
Na verdade, a gente chama de batuque, que seria o xirê. O pessoal conhece como xirê. O ato em si, né? A festa O em si. culto ao orixá é o batuque ou o xirê, né? O xirê É seria isso? a festa em si, né? Mas a gente chama Sim. vulgarmente aqui de batuque, tá? Isso não tem nada a ver com Ah, quimbanda. Isso é o nosso culto ao orixá, semelhante ao candomblé. sim, sim. Ah, no caso da quimbanda, a gente teria que ir mais atrás nessa questão, porque a primeira etnia que foi escravizada, inclusive para o Brasil todo, foi a etnia Bantu, né? A etnia Bantu Exatamente. Bom, que né? pega Angola, Congo, Guiné, Angola, Congo, Guiné, Moçambique. Moçambique, não é isso? Isso, isso. E aí, desse lugar que vem os M-bandas, né? Em banda, com esse N aí abreviado, M também. E daí que vem o que nós entendemos como essa Umbanda e essa Quimbanda. A Quimbanda que eu pratico é chamada de Quimbanda Quirumbo. Esse nome, ele é Quilombo. Quirumbo. Q-U-I-R, Quirumbo, né? Quirumbo. O que Quirumbo. seria quirumbo? Quirumbo é uma região de Angola. Se tu buscar agora no Google, hora certa em Quirumbo, essa região existe até hoje, e tu terá o horário certo lá, e o clima, e tudo isso, como se fosse uma região qualquer outra, como ela existe de fato até hoje lá em Angola. Então, parte dessa mão de obra desse lugar veio para o Rio Grande do Sul. E aí forma essa questão cultural religiosa, em que se tem o inquice, o pessoal entender seria mais ou menos a Macupi Orixá, a mesma representação, o Enquice, e aí subclasses de espíritos que chegariam na prática que a Quimbanda tem, que é com espíritos de ancestrais antepassados. Um pouco parecido com o Molocô. Mais ou menos, eu não poderia colocar, mas o fato é que, assim, 300 anos, mais ou menos, foram a mão de obra desses negros bantus, né, vindo dessa região que eu mencionei, ficaram no Brasil. Lá, 1800 e alguma coisa, 1823, essa data não é bem certa, começa a chegar os Dijeje, os Iorubás, né? Os Yorubais, né? Jeje, E Angola, Queto, Nagoa. aí o É que isso? acontece? Há um processo, Jeff, de nagotização, porque nagô, essa palavra nagô, significa todo negro que passou pela cultura iorubá. Então, Entendo. como esses negros que aqui já estavam 300 anos, perdeu-se muito da cultura, né, da vinda de Angola, Congo, Guiné, Moçambique, etc. Essa região da etnia Banto. Então acaba que há um processo de nagotização, porque esses negros iorubás de Jejes, eles vêm com aquele espírito de revolução, porque eles eram, na verdade, escravos, porque teriam perdido a guerra no Império de Oió. Assim se fala na história, né? Então eles vêm com aquele espírito revolucionário e com a sua crença e suas liturgias Então, muito eles firmes já eram escravizados na própria África por na serem própria, prisioneiros de guerra. por ter perdido a Interessante. Eu guerra. estava conversando ontem com a Levi Vilar, do Japão, que também é pesquisador e Sim. tudo mais. A gente faz o Papo de Malandro toda segunda-feira aqui, sabe? E a gente está justamente na sintonia da conversa que a gente estava ontem. Engraçado isso. Então, assim, ó, nesse processo, 1820 em diante, tá? Que começa a chegar esses negros com essa memória fresca, espírito revolucionário, e logo em seguida começa um processo abolicionista no Brasil, abolicionista, né? E tem inúmeros figuras aí importantíssimas que foram importantes para o processo de abolição. Então começa essa coisa toda de insuflar esse espírito de ter liberdade. E esses negros bantus que já eram cativos, né, já estavam ali, entre aspas, domesticados, e perderam muito da sua cultura, começaram a se misturar fatalmente, porque a senzala era única e todos dormiam juntos, e pelas festas ser liberadas somente domingo à noite, então começa essa mistura de crenças e de credo. Então chega Sim. hoje no ponto em que as entidades que a gente recebe não se chama mais pelos nomes que eram utilizados lá em Angola. Passa a se chamar o que se entende aí como um falangeiro do orixá Exu. Assim como a gente tem um falangeiro de Ogum, né, Ogum Beramar, Ogum Yara, Ogum Megê, na Umbanda, né, falangeiro do orixá Ogum, então a gente passa a ter esse falangeiro do orixá Exu, que são esses espíritos, entre aspas, que trabalham, nossos ancestrais, antepassados, né?
que vem nessa coisa de nos aconselhar e, de certa forma, nos proteger, ser guardiões, como alguns mencionam. Se tu deixar, eu falo demais, tu me corta aí. Não, Né? não, é Eu para a estou gente tentando falar meio que mesmo, é um traçar bate-papo. Como eu resumidamente para o falei, pessoal entender. é um papo reto, é um papo informal, entende? Não Claro, tem nada aqui como é que eu vou dizer? A vaidade passa longe aqui, então sim, sim. tá batendo papo. Quem quiser ver, assistir, vai assistir de boa, vai aproveitar bastante coisa, entendeu? Mas é um bate-papo nosso, isso aí não Claro, tem a problema gente nenhum, conversa há muitos anos, né? entendeu? Mais um dos nossos bate-papos. Claro. Agora a gente só bate o papo correndo, assim. Agora Uhum. vamos ver se a gente consegue fazer mais vezes algumas coisas assim. Mas só para concluir essa parte, assim, então, no Rio Grande do Sul, diria eu que teve uma mistura, né, dessas etnias dentro da senzala e traz a quimbanda que hoje temos aqui. Né? É passada por esse processo de nagorização, onde tu chama as entidades de Exu, né, e as entidades femininas de Pombagira, que é uma corruptela de Mpambudila. Daí sim surgido esse nome na etnia Bantu, em Angola. Mpambudila, que é uma Sim. uma Tem espécie a de... ver com Pombo Nigila? Esse nome ele vem sofrendo deturpações, porque é passado pela oralidade, então, vulgarmente, em Pambudila, passou a se chamar de Pombagira, por causa de uma semelhança dessa entidade que havia lá em Angola, e região, né? Não é só Angola, Angola e região. Então, dessa corruptela passou, hoje a gente chama de Pombagira. Mas ele vem de Pombogira, etc. Vem recebendo vários nomes Você tá tirando engano. uma grande dúvida minha. Uma grande dúvida. Sim, Porque, pelo que você falou, essa quimbanda, né? Ela corresponde à mesma embanda que isso, deu origem à macumba carioca, só que ela e não é influenciada pelo culto de Jurema, pelo culto de pagelança, correto? não. Não, ela acaba sendo porque assim, ó, Mas bem depois, né? que a gente fala assim nos livros de história de quinta, sexta série que por volta de 1560 que começa a chegar mão de obra escrava, né, africanos, né? Até então Sim, eles meio sim. que escravizavam os indígenas, né? Escravizavam e de certa forma usurpavam na coisa da troca ali, né? Mas no Davam sul dinheiro. havia essa integração afro-ameríndia? Acaba tendo, por lógica, porque ainda se tinham em algumas fazendas, né? Ainda alguns indígenas trabalhando ali já domesticados, netos, filhos de índios que foram escravizados no passado. Então há esse contato do negro, né? Vindo de África com os indígenas aqui das Américas. Claro que os indígenas, a gente pensa que Índia é tudo igual, não é? Cada lugar a gente vai ter ali uma etnia indígena, né? Claro. E aqui no Rio Grande do Sul se tinham, porque muitos são extintos, muito característicos daqui do Rio Grande do Sul, charruas e outros, né? Eu não vou saber lembrar de todos aqui, mas tem etnias aqui que são muito peculiares ao Rio Grande do Sul. E aí Tem há a essa... rapaziada aí interagindo. Vamos dar espaço para eles também. A gente vai Claro. continuar o raciocínio, mas senão o povo vai entrando, vai achando que a gente é sem educação, não fala com eles. Não, eu sei como é Não que é. acontece. O pessoal fica bravo, me xinga depois. Mas tu não para de falar. É porque às vezes a gente está num raciocínio muito reto, né? Aí não dá para Sim, parar. Mas aí a pessoa fica meio chateada que a gente não fala, né? Mas pode sim, deixar sim. que a gente não vai perder a linha de raciocínio, não. Gente, eu tô aqui para bater um papo, conversar com todo mundo. Eu tô aqui aprendendo também, É isso porque aí. a gente O morre na frente. Raul de quem? Raul Douglas Camargo. Eu tinha falado sobre isso no grupo do Mano Phelps. É verdade isso. A gente sempre toca nesse ponto, Uhum. porque nós chegamos a uma época, o João, que a gente precisa resgatar as nossas origens. Por quê? Porque a coisa está do jeito que está. E muito fundamento, muita fundamentação está sendo perdida por muitos não seguirem raízes, né? Sim. Então acaba tendo um culto dali, outro culto dali. Eu já abri aqui falando sobre a quimbanda de Pai Cipriano, né? Eu conheço o povo do Sul num culto firme a Exu, aquela coisa toda, né? A Exu e Pombogira, e não muito Preto Velho, Caboclo e tudo mais.
mas você já me trouxe a informação de que é praticamente a mesma coisa, Sim, só muda a nomenclatura, né? E acaba. não é? É isso que É isso que eu como eu estava falo, eu dizendo. vim de macumba, tu vem de quimbanda, né? Quimbanda do Aham, quimbundo, né? Que é um dialeto utilizado para os negros se comunicarem no Brasil, o povo banto mesmo, o povo uhum, de Congo, Guiné, Angola, Moçambique, e, etc., né? Que corresponde justamente às origens da Imbanda, né? sim, Do banto, a arte da cura, a Imbanda, né? Então sim. tudo acaba interligando. É interessante esse raciocínio. Mas é muito importante eu dizer o seguinte: quando eu cito essas raízes, eu não estou dizendo que eu faço exatamente igual se fazia em África. Isso é muito importante dizer. Porque a começar nós teríamos que fazer pelado. As mulheres todas sem roupa nenhuma, só com uma Ah, tanguinha. claro, claro. É Então, assim, costumes de a gente época, tem que claro. separar essa É igual coisa. quando o Ó, povo me vê vem de vestido lá, mas nós assim, não né? fazemos igual. O povo me Eu não vê fazia. vestido assim, pensa logo, ah, Zé Pilintra. Para quem não sabe, terno branco, chapéu na cabeça, é moda na França até os dias de hoje. Sim, E sim. daí veio para os negros brasileiros, os malandros, né? Ah, vou te dar mais um dado só. Como eu estava dizendo, a gente não, a gente cita a origem, né? Como fonte Sim, até claro. como dado para a pessoa entender essa salada de frutas. Eu falo Ah, salada tem de as frutas, o pessoal entende. institucionalizações também, claro, né? Sim, sim. E aí o que acontece? A gente tem que entender que o Brasil tem mais de 500 anos, então essa coisa da senzala, né? A abolição é 1888. 1888. Então, assim, ó, 400 anos praticamente claro que não em números exatos, né, de escravidão. Muito se perdeu e muito se assimilou, né, tanto dessas culturas. Porque o que o cara fazia lá? Ele para evitar que houvesse levantes, né, imagina, tinha fazendas aqui no Rio Grande do Sul que tinha 20 mil, 25 mil escravos trabalhando. 25 mil. Não teria gente suficiente para conter a fúria desses 25 mil. Então, o que acontece? O que eles faziam? Quando eles iam comprar negros, eles compravam de línguas diferentes, para confundir as línguas, para evitar essa coordenação deles e fazer levante. Então, aí já prova que há uma mistura, entende, meu irmão Jack? E isso faz chegar nessa salada de frutas que a gente tem hoje, que se institucionaliza muito no século XIX e XX, né? No começo do século XX, que tu entende muito bem disso, e por questões históricas, tipo quando o Brasil deixa de ser um país ditatorial católico-cristão, porque enquanto era império era cristão, né, por imposição, todos tinham que ser cristãos. Um exemplo disso é a Inquisição, né, que quem não fosse cristão era pagão e poderia ser queimado na fogueira. Então, o que acontece? Quando há o término do império, né, e passa a ser república, então ali disse, olha, agora cada um pode ter a religião que quiser. A Igreja Católica se sentindo ameaçada, o que eu estou falando é dado histórico, viu, gente? Não é da minha cabeça, não. Tem livros aí de história, de universidades de história, que fazem esse resgate. Então, quando o país Olha passa a só, ser laico, para quem não conhece, o trabalho do Mauro Encarnado, o trabalho do Jeff Duarte, ele é muito baseado em informação. sim, As pessoas ficam até meio chateadas comigo que eu não gosto muito de opinião, sabe? Porque opinião é uma coisa individual e não constrói patrimônio cultural, patrimônio histórico de ninguém. Né? A sim, opinião é algo que aprisiona você no teu ego. Então, tudo que eu e meus convidados formos falando é domínio público. Até porque eu sei muito bem com quem eu converso. sim. Então, vou sempre trazendo pessoas que possa trazer uma linha de raciocínio para que você possa seguir, para que você possa desdobrar. Sim, é Dando um importante as pessoas recadinho pro saberem de povo onde aqui. vem a coisa, né? É claro que eu Claro. não sou dono da verdade, eu estou falando rapidamente de uma coisa que é Ah, mas interessante. se fala mais com propriedade quando você é porta-voz de uma nação, né? É muito mais de você falar. Você está falando por um povo, sabe? Você está contando a história de um povo. É muito Sim, melhor, muito mais viável do que você bater no peito e falar, eu acho isso. Não é isso que está acontecendo, sim. né? Então, eu acho que quando
se fala assim se há uma propriedade. Então, assim, para terminar essa parte aí, para não ficar só em cima disso, da origem, então o que acontece? Dentro da senzala, Pressa nenhuma. Tem live aqui para. o negro era obrigado a ir à missa, né? E aí se explica um monte de coisa, por exemplo, o processo de sincretização com imagens católicas e santos católicos, o dito santo do pau oco, onde o negro colocava seu otá, ou ocultá, dentro da imagem lá e cultuava o São Jorge, na frente da imagem de São Jorge, mas cultuava o Ogum, na verdade, né? E o santo do pau oco também dá explicação para o diamante, que era mandado para a Europa, enfiar dentro do santo. Então tem uma série de Ouro coisas aqui. também, né? Ouro, A Serra Pelada já tinha Santo Paulo Isso. também. Então, assim, só para explicar. Então, assim, o negro, ele absorve essas culturas de outros irmãos africanos, nessa coisa que eu já expliquei, e nessa coisa da eliminação do... Eu estou falando eliminação, não é bem a palavra, da eliminação do império, né? E que passa a ser república e que se torna um país laico. Então, diz, agora você acredita no que quiser. Só que o negro era recém-liberto, o negro não valia nada. O Jeff conta uma história que o negro que tinha sapato, ele tinha um status. Era uma forma de Exatamente. o negro. O negro tinha sapato, tinha status. Então o negro pensou, como é que eu vou praticar minha religião se eu ainda tenho um racismo muito forte sobre mim, eu não tenho casa própria, eu não tenho propriedades, então eu tenho que me ligar em alguma coisa que tenha força. Então grande parte desses negros recém-libertos, que queriam ter sua religião, eles se unem às ideias kardecistas, que era só a elite que praticava o kardecismo à época, né? Recém estava vindo para o Brasil, era só gente do dinheiro, gente importante na política. Então aí Ruma começa a criar essa umbanda mais cristã kardecista, essa influência, né? Cristã vem da questão da senzala, que o negro era obrigado a ir à missa, ou em algumas fazendas, ó, se tu não ia à missa, tu tem que trabalhar. É claro que o negro não aguentava mais trabalhar e ia na missa. Pelo menos naqueles momentos ele ficava ali Claro, claro. Perfeito. descansando um pouco, né? Então, essa miscigenação de raças e essa mistura de credos forma o que a gente tem hoje. E aí, o que acontece? Em cada estado e região, meu irmão, tu sabe muito bem disso, a gente tem uma realidade fruto dessa mistura. O Rio Grande do Sim. Sul, volto a dizer, a gente tem essa mistura também. E aí, o nosso espelhamento da Umbanda e Quimbanda acaba sendo o nosso culto ao orixá daqui, que é chamado de Batu. No resto do país, o espelhamento acaba sendo para com o candomblé. Então, tu vai ver diferenças na atuação da Umbanda e Quimbanda nesse espelhamento. No resto do Brasil, quando eu digo o resto do Brasil, é porque parece que por questões geográficas, há uma divisão, né? Então, mais ao candomblé do Rio de Janeiro para cima, e aqui para o sul, mais espelhado no Batu, que seria o nosso culto ao orixá. No início, a macumba carioca, por isso que eu falo sobre vertente, ela não tinha muita influência dos iorubás, tá? Sim. É uma coisa muito, muito importante a ser ressaltada. É por isso que quando eu não me denomino ainda umbandista, embora seja institucionalização do culto, e a gente toca umbanda, né? É o que se diz, né? Uhum. Mas ela tinha muito mais influência tupi-guarani. Porque a massa, a casta indígena, era muito mais forte no Rio de Janeiro, e nós fomos também acometidos pela diáspora nordestina, que Sim, trouxeram tudo que era, tô falando do Rio de Janeiro, né? Eles sim. queriam fugir do Nordeste por causa da seca e tudo mais, e acabando parando nos morros cariocas. Então a gente tem uma cultura muito influenciada ali. E o povo iorubá, ele no Rio de Janeiro se concentrava em um lugar, em um aspecto diferente do povo banto, que embora com o tempo acabaram se encontrando novamente. Porque quando os tumbeiros iam pegar escravos, eles pegavam por tribos, né? Então, não chegaram todos juntos, né? Uhum. Essa africanização da macumba, vamos dizer assim, ela começou exatamente no final dos anos 60 para a transição dos anos 70. Que aí o povo que trabalhava na macumba, ele tinha a propriedade de trabalhar com seu mestre,
seja mestre Sim. encantado, seja entidade, e o mestre já vinha com sua sabedoria, com suas formas, com seus pontos riscados, seus pontos cantados, com seus pontos de subida, com seus pontos de firmamento, né? E com todos os seus fundamentos. E quando a população é recém-formada, eu digo recém-formada sacerdote, tá? Descendente do povo Yorubá, ele compreendia que ele trazia a própria magia da coisa, a própria manipulação de energia, a própria invocação e evocação da coisa. Magia tem 3 formas: invocação, evocação e manipulação de energia, isso em qualquer cultura que seja. Não é isso? Claro. Não tem outra Sim. forma de magia. E esse povo, ele ficou seduzido pelo trabalho das entidades que tinham nas macumbas. E o povo das macumbas ficou seduzido pela aprendizagem e pela faculdade dele mesmo executar as magias, entende? Daí deu-se essa mistura. As influências são muitas. Um dado que eu te trago é assim, ó, até hoje, na Umbanda do Rio Grande do Sul, daqui, né, se conhece as entidades da Umbanda como caboclos. Caboclos. E tem uma ligação muito forte com essa coisa indígena. Tanto que a outorgação de sacerdote, o ritual que é feito, é chamado de cacicamento. E até hoje, entre nós, sim, é usado. a gente se conhece como cacique. E o sacerdote é cacique. Não, isso no Rio de Janeiro não é diferente. Então, mas no Rio de Janeiro, antigo. Não, para nós até hoje ainda funciona isso. Ainda no tem Rio isso. de Janeiro antigo era assim. Porque casas, os iorubás eles tomaram muito conta. E o que acontece? Rio, de modo geral, ele influencia a cultura do país. Então, muita gente saiu do Rio para poder espalhar essa coisa por aí. Inclusive, não sei se você sabe, mas eu estou em Curitiba, né? Estou mais perto de você. Não, mas essa coisa indígena, ela existe aqui. Eu até entendo a tua questão da influência do Rio de Janeiro, mas assim, isso já existia aqui, né? A gente tem inúmeros personagens indígenas aí. Um dos exemplos até uma série que já passou na TV, um livro muito famoso, eu não lembro o autor, O Tempo e o Vento. Se tu for ver essa série, ali tem um indígena que ele é muito importante na história, né? Até ele tem a ver ali com os atores principais, né? Faz parte meio que de um triângulo amoroso ali, tá? E para tu ver a importância dos indígenas. Então, assim, ó, nós temos essa Umbanda que vem mais do interior. Deixa eu te explicar. Vem mais do interior, das fazendas. Não, eu falei do Rio de Janeiro, a influência iorubá, sabe? A urbanização da coisa. Ela vem mais do Rio e saiu espalhando não, mas daí aí eu chego lá. Isso vai vindo para a capital e a capital tem contato com outras capitais. Porque hoje o Rio de Janeiro já chegou a capital. O Rio de Janeiro já chegou a ser capital do país, na época de Getúlio. Sim, é a época que eu estou citando. Getúlio chega a cavalo, assim. Claro que ele não foi a cavalo, ele veio de trem, mas chegou lá e montou num cavalo para simbolizar a tomada do Rio de Janeiro, que era a capital. Então, assim, ó, isso acaba chegando também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é a capital, e se espalhando para a grande Porto Alegre. Então, hoje a gente tem aqui umbandas cristãs kardecistas aos moldes do Rio de Janeiro. E tem umbandas como a que eu pratico, que é conhecido no Brasil como umbanda mista. Não é traçada, é mista. Quer dizer, porque ela se ampara na coisa do orixaísmo do batuque. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Enquanto que essa Umbanda que vem do Rio de Janeiro, ela se ampara no orixaísmo do candomblé. Isso é muito fácil de entender pela questão de mas isso depois dos anos 70. Porque a influência era muito mais Tupi-Guarani. Muito mais mesmo, sabe? E é muito engraçado isso, né? Porque as pessoas não fazem uma correlação. Porque quando se fala em caboclo, você liga a um orixá africano, né? Mas geralmente um urubatão, um birajara, ele vai cultuar Tupã, ele não vai cultuar o Oxóssi. Mas tu vê, ó, o meu Ogum Beramar, por exemplo, o meu não, né? Eu incorporo. E que é um ponto que todo mundo conhece. Cacique. Tu és Ogum Beramar também? Cacique.
Eu sou do Ogum Beira-Mar. É de algum beira-mar? Olha um ponto que todo mundo conhece. Cacique, a sua luz já brilhou. Cacique, né? Ponto de Ogum Beira-Mar. Cacique, a sua luz já brilhou. No final, para subir, caboclo pega a sua flecha, pega o seu bodoque, o galo já cantou. O galo já cantou, é hora do caboclo ir embora, que já trabalhou. Então, até hoje, isso é muito forte no Rio Grande do Sul. Então, eu estou falando isso para vir a somar na tua explicação sobre a questão indígena, a influência indígena muito forte. Que temos muito. Sim, sim. E está se perdendo, né? Tá, Está se cara, perdendo. porque há o Google ele foi maravilhoso, a internet como um todo, porque está possibilitando isso aqui, a gente trocar ideia há muitos anos, aliás, né? Muita gente aprende muito com todo mundo, né? A gente troca ideia, mas está meio que perdi a palavra, uniformalizando, né, a coisa, né? Então Sim. pessoas daqui estão indo buscar conceitos de outros estados, tu entende? Porque está no Google. Muitos filhos de A terreiro gente vai que chegar lá. seu pai não ensina, né? Tá Então eles vão programado, a gente buscando vai no chegar Google. lá. No segundo tempo da live, eu vou pegar um livro bem antigo que Sim, traz a Umbanda de Caboclo, que não um bando era de cultuado caboclo. Xangô, era Sim, cultuado Caramuru, aquela coisa toda. Se eu não me engano, é dos anos 30, ou 40, alguma coisa assim. Não sei exatamente. falar de Quimbanda do Rio Grande do Sul não é complicado, o pessoal acha complicado, eu não acho, cara. A nossa visão sobre as entidades de Quimbanda são nossos amigos. A gente conversa com o Exu como eu estou conversando contigo. Claro. Tem Exu que sentam, outros Exu não sentam, né? Senta num banquinho. Não O vai que sentar no muda é teu a trono. vertente, né? Porque a espiritualidade ela é a mesma. Não é isso? A Sim, espiritualidade que acontece na Umbanda, ela acontece na Quimbanda, e acontece, querendo vocês ou não, acontece na Universal, acontece na Católica, acontece no Shintoísmo, e acontece. pessoal, a gente não está falando com vocês que estão entrando na live, não é por má educação aqui. Às vezes embala no assunto e desculpem aí. Shellen, beijo, linda! Mua! Pode perguntar também, né, Jeff? Qualquer coisa aí, né? A Shellen vai ser minha sétima esposa. Mas de sete quando tiver sete, assim, de uma vez só, sabe? Nossa senhora, eu tive uma só e não é fácil. Eu já tive sete. Só que agora eu quero sete de uma vez só. Tem um ponto, o Miguel vai me lembrar, o Miguel é meu filho que é do Zé. Tá me ouvindo, Miguel? Depois pergunta pra ele do ponto que o Zé tinha 7 mulheres, tem um ponto lá. Ele vai vir aqui cantar pra nós. Você falou, a gente tá falando sobre a mesma coisa. Você falou em algum beira-mar, né? Olha aqui. Bah, show de bola, cara. Show de bola. Isso é A meu cantinho, espada é muito embaixo tá o forte pro Zé. Ogum. A espada é muito forte pro Ogum Beira-Mar. É, Muito forte. o Muito forte. dono da minha coroa. O chefe da regência da minha família, inclusive. Do meu pai veio pra mim. Tem um ponto que a gente canta aqui, você já viu o seu Beira-Mar girar, o pai Beira-Mar girar? Cada um canta de um jeito. Você já viu o pai Beira-Mar girar? Mas ele gira com toda a força da Umbanda. Ele pega espada, tira a flecha e joga a lança. Só isso já demonstra, no entender da Umbanda, não é que ele vai matar ninguém, mas essa coisa da polivalência dele, né, do Ogum Beira-Mar. Então, assim, não é à toa que é das entidades aqui que é mais falada no Brasil, junto com algum Megê e outras tantas, né, algum Iara, etc. Sim, sim. Eu sou Ontem, por suspeito. exemplo, eu fiz uma pergunta no grupo lá de WhatsApp. Foi até engraçado. A gente estava conversando lá sobre Exu e veio aquele nomes de influência judaico-cristã, que eu acho que não tem nada a ver com Exu, né? Sim. Ah, eu tenho o Exu, Baal, Zebu. Olha, eu respeito até seu Isso aí pensamento. tá complicado. Baal era deus de Babilônia, para começo de conversa. Sim. Né? Então vamos estudar, galera. Vamos entender o que a gente está falando. Porque quando se entra em entidade, o nome é o que menos importa. Tem muita gente procurando Zé Pilintra no Google para saber qual o chapéu que compra para o seu próprio Zé. Tem gente que, João, é engraçado, eu vi um desenho antigo daquelas mulheres celtas e tudo mais. Tem gente que Uhum. jura do pé junto que é pombogira.
Então é isso que você estava falando sobre a internet, sabe? E as pessoas atualmente dão a roupa preta para Zé Pretinho só porque ele é Zé Pretinho, Se a pessoa sabe? procura, Então, por isso procura é importante a gente trazer as nossas raízes, sim, sabe? sim, É importante a gente trazer esses esclarecimentos, porque religião também é muito alegórica, né? Não é porque o Exu tem um nome que aquele nome significa muita coisa para ele, não. É um nome de trabalho, não é isso? sim. Ô, Jeff, tem uma pergunta aqui do irmão Anderson, o que que é do Bacu, que conhece o Anderson? Show de bola, uma pessoa, gente fina pra caramba. Tu conseguiu ouvir aí? Estou procurando aqui. Boa noite, que vocês dizem sobre Exus chegarem de dia. Tá bem baixo aí. Olha, eu fui agora num terreiro, não. Até mesmo sobre uma questão do WhatsApp. É, depende da forma que você cultua o Exu, porque o Exu é um espírito como outro qualquer, tá? Você não tá falando de um orixá Exu que tem suas quisilas, né? Então, Sim, espírito ele tem evolução. É como eu falei ontem com a Levi lá do Japão. Ele não é Exu, ele está Exu. Ele está fluidicamente embaseado na força Exu. Pode se chamar até na força de Bara, né? Porque é o que o povo entende, né? Mas é um espírito, é um desencarnado que está ali, né? Então esse sim. desencarnado ele sofre influências litúrgicas, tá? Porque dentro dos meus trabalhos, por exemplo, caridade não tem hora. Ah, que hora que você vai fazer tal coisa? Faz agora, porque está precisando agora. Entende? E o espírito ele tem que entender isso. Porque ele está em vibração evolutiva. Ele está ali para trabalhar. Tá entendendo? Tem um Então, ponto, a gente dentro consegue. do meu conceito, Sim. não há esse negócio de quizila, sabe? A gente, Eu não a gente sigo explica. os iorubás. Então não tem Sim. quizila com dendê, Não, mas não tem nem, quizila com mel, não tem nada disso, nem né? os Yorubás Ah, têm esse Exu não problema. pode ter água, sabe? Foi essa a questão do grupo. Ah, Exu não bebe água, Claro. está usando um Tudo que corpo. vai. O Exu é a boca do mundo, né? Tudo que vai à boca do ser Ele está humano vai à usando boca um do mundo. corpo. E outra coisa, se vocês pararem a analisar, isso eu vou falar dentro de alquimia, tá? Só existem duas coisas, vou falar coisas porque não é matéria nem antimatéria, permeia entre espírito e matéria, que é água e fogo. Água é espírito e matéria, fogo é espírito e matéria. Então é o que atravessa portais, água e fogo. Sua concepção sobre isso, João? Não, assim, a gente explica muito a religião através dos pontos cantados. Os pontos cantados são para nós a nossa, entre aspas, Bíblia. Então, o ponto cantado, ele é como estão fazendo no vestibular, nos pré-vestibular hoje em dia, ele faz musiquinha para o cara não esquecer. Então, o ponto cantado é a oralidade também, né? Então, tem pontos cantados que dizem assim, ó, sexta-feira vem aí. Isso da Quimbanda, que o profeta no Rio Grande do Sul todo sabe esse ponto. Sexta-feira vem aí. Deu meia-noite, eu vou chamar o Exu. Aí a pessoa vem, meia-noite só pode chegar de noite. Mas daí tem um outro ponto cantado que a gente canta aqui, que é muito antigo, que é assim, passei no cemitério às 11 horas do dia, dois defuntos levantavam, todos três deram um bom dia. Então, assim, a hora grande, ela tem a hora da meia-noite e tem a hora grande do meio-dia. Hoje em dia, com os cemitérios fechando, por exemplo, a Quimbanda, que é necromante também, né? A gente vai fazer meio-dia e muitas vezes o Exu chega para responder no cemitério, na praia, como eu já vi acontecer. A gente vai fazer cruzamento de praia aqui, né? A gente cruza também na Inclusive, se praia. você fizer uma ritualística de meia-noite para meio-dia, meu amigo, muita gente não sabe disso. Meia-noite, Sim, meio-dia, 6 horas da tarde. Faça um ritual para ver a resposta, como é que não vai ficar. sim, sim. Essa coisa assim, hoje a gente consegue se dar o luxo de fazer à noite, e por questões também, assim, a pessoa trabalha durante o dia, as reuniões são à noite, né? Mas muito antigamente, e eu venho dessa época, as reuniões eram no domingo. Então,
domingo à tarde. E até em muitos lugares ainda é hoje, né? Começa lá pelas 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, e vai ali até umas 10, 10 e meia, por uma questão que antigamente, na época do, alguns chamam de ditadura militar, regime militar, tinha o toque de recolher, das 10 da noite. Então as pessoas tinham que fazer e encerrar antes das 10. Isso é história, gente. Então, como é que tu ia trabalhar virar a noite com o Exu, fazendo bagunça, entre aspas, né? Fazendo barulho de tambor, de atabaque, etc. Então acabava trabalhando das 4, 5 horas da tarde até as 10 da noite. Com Exu. Tá? Isso não O são Vale verdades do Luciano absolutas. está perguntando se pode oferecer água na tranqueira. Na tronqueira, a gente tem uma coisa que chama ecó, que é uma firmeza, na verdade, né? Calçamento, que a gente fala também. E a base dele é água. É água? É água, é. Daí vai a bebida masculina, né? Vai ser para o Exu homem e a feminina vai ser para a pombagira. Claro que vai dendê, vai Olha, farinha, se você outras tiver coisas. a tua quartinha de Exu e não tiver a bebida para botar ali, bote água. Pode Sim, botar. a água é um absorvedor também, Pode né? botar. Imantador. O Se que a você gente. tiver com uma entidade que tiver que trabalhar, ela é uma entidade, ela é um ente espiritual. Ela não precisa de matéria. Toda matéria ou é litúrgica ou é encantada ao nosso favor. Nada mais do Sim. que isso. Ah, porque Zé Pilintra sente saudade do terno branco, ele tem que estar de branco. Não. A entidade ela já vem vestida. Ela já vem fluidicamente preparada. É claro que existem as doutrinas, né, o meu irmão Jeff? A doutrina ela é muito peculiar a uma região do país, e é claro que as casas da vizinhança começam a se julgar umas às outras. Eu falo que o maior juiz da religião é a língua do povo, né? Então o próprio povo ali serve de testemunha e começa a meio que engessar o culto dentro de uma liturgia dogmática. E aí a gente tem assim muitas confusões, né? A gente não dá água para o Exu beber na quimbanda. Mas eu conheço casas que trabalham, né, numa linha de esquerda da Umbanda, em que os médicos só bebem água. Eles não dão outro tipo de bebida. Eu não estou dizendo que lá não tem Exu, ao contrário, eu estou dizendo que a doutrina que eu venho, a gente não dá água para o Exu beber. Né? Mas lá eu conheço outros casos e as pessoas têm entidades maravilhosas, estão muito bem na vida. Enfim, cada um segue por um caminho, uma doutrina e tem para si ali um conjunto de Ó, o regras Carlos que TDB, Leza 123 está perguntando qual a explicação do sapato para Zé Pilintra. Bom, para essa explicação, é um universo muito, muito além, tá? Falar de Zé Pilintra, falar de malandro é um universo muito além. Então, eu sugiro que o João me retribua o convite um dia para falar de Zé Pilintra, porque o nosso assunto hoje é Quimbanda. Sim, sim. Cada lugar vai justificar de alguma maneira, né? A questão do sapato para a entidade, né? De forma geral, né? Não só para as Zé Pilintra. A gente tem histórias aqui no Rio Grande do Sul que são Olha, eu baseadas sou em de Macumba fundamentos, mas Carioca, que é uma influência de negros e índios, tá? E as minhas entidades não usam sapato. Nenhuma delas. Nem Zé, ninguém. Não usa. sim. Pessoa pergunta aqui, Ana Ramos, tudo bom, Ana Ramos? Eu Padilha costumo das na minha aulas live aqui, mano. perguntar. Aí, é contigo. Falar de Maria, Ana, e assim, falar de qualquer entidade é complicado, tá, Ana? Porque assim, ó, o Exu Veludo que eu incorporo, ele é um ser único. Ele apenas recebe esse nome que é o nome de uma falange. Né? É como se fosse uma profissão. Eu vou chamar o eletricista aqui na minha casa, ele pode se chamar João, Pedro, Paulo, Bom toque. Maria, e cada um vai ter uma personalidade diferente, apenas são, que tem em comum que são eletricistas. Né? Estou dando um exemplo de profissões. A mesma questão são as falanges. Quando tu fala de Maria Padilha, é uma falange que tem muitos anos e acaba absorvendo muito da espiritualidade, tanto na linha de esquerda quanto na quimbanda. Eu sempre dou um Historicamente, você exemplo, sabe onde veio a primeira incorporação de Maria Padilha? eu gostaria de ouvir, saber, entender. Catimbó de Jurema. Olha então eu lá é Que Maria. foi aonde foram a primeira, o primeiro culto que começou a trazer
entidades que não eram nem indígenas e nem negros. Não, mas o que eu Que tava falando daí o Zé pra Pilintra amiga e veio, irmã, né, e foi outorgado pelo povo indígena, pelos índios tapuias. eu tenho uma E o tese, culto Odilon. de Maria Padilha, ele começou no Brasil justamente com o culto da bruxa de Évora. Então, elas eram confundidas. Tem Porque Maria nessa parte Padilha de da Espanha, Niterói. né, de Castela, e a bruxa de Évora de Portugal. Sim, sim, sim. Eu tenho amigos que moram próximo à cidade de Évora, diz que é muito bonito. Lá tem uma igreja toda feita de esqueletos. Lá. O negócio é doido lá. Cara, é assim, ó, só terminando o assunto ali sobre a Maria Padilha, como eu estava dizendo, é muito pessoal. Eu tenho uma tese muito minha, e já explico isso há muitos anos, que cada manifestação que tu vê ali no salão, ela é fruto de três coisas, tá? Ela é fruto da entidade em si, que recebe o nome da falange, da doutrina daquele lugar e do médium. Aí a pessoa diz, mas o médium? Eu digo, sim, o médium, ele influencia também. A entidade busca coisas no cérebro do médium, do entendimento do médium e vice-versa. Há uma simbiose, uma relação simbiótica. Então isso prova que cada pessoa que incorpore, se tiver 10 Maria Padilha no mesmo lugar, as 10 serão diferentes e tenderão a ter visões diferentes sobre as coisas. O que a gente fala normalmente, só para concluir, é na questão da Maria Padilha das Almas. O pessoal já imagina algo muito trevoso. O fato de ela ser É controladora bom das assunto. almas não significa É que bom ela é assunto. a própria alma ou um egum, como o pessoal imagina, né? É bom Ela é assunto. controladora das almas. É difícil de falar assim, de entidade. Olha só. Chegou aqui meu irmão Alevi lá do Japão, tá? Que a gente Tudo bom, irmão? faz uma coisa muito interessante toda segunda-feira, que ele traz uma comunicação de Tóquio. E eu tô Sim, aqui em Curitiba. Ou seja, a gente estava falando ontem, a gente fala como a pedra de Exu que solta no passado para acertar no futuro, sabe? sim. Eu falo com ele daqui segunda-feira, e lá já é terça-feira. Sim, eu sei, Entende? eu Então ele tenho traz amigos a japoneses. informação do futuro e eu do passado, Sim, sabe? É uma interessante assim esse tempo e espaço. E ele também é catimbozeiro, como eu, juremeiro, sim. sabe? É filho de um grande sacerdote de Jurema, que é o Alexandre Lomir, né? Eu sou de Manila de Sé e também é iniciado no culto de orixá, aquela coisa. Então, é uma pessoa também que é muito... E ele dá aula em universidade de Tóquio, sabe? Tanto da Show de cultura bola. brasileira, quanto de dança de salão e tudo Uhum. mais. Então, eu tenho que tirar o chapéu aqui pro meu irmão, né? Toda hora a gente... Ele estava fazendo uma live muito importante também sobre a pré-história do samba, Pô, legal, defendendo cara. a tese que o samba sai de ritmos nordestinos, né? Mas também não vamos entrar muito no assunto, né? Mas Então, tudo é bom, o que tudo é acontece é o importante. seguinte: na linha de trabalho de Exu ou de qualquer entidade, há reinos a ser trabalhados, né? Então, Uhum. Maria Padilha das Almas seriam aqueles espíritos que trabalham com aquela função, né? E geralmente o significado do nome é justamente ligado diretamente ao ponto de força, né? Sim, Maria Padilha das Almas significa que ela, na hora de atuar com sua plenitude, receber suas oferendas, etc., você pode usar uma calunga ou o Cruzeiro das Almas. Não é isso? sim, sim, sim. É confuso e pros médiums. Só para concluir a minha parte da minha tese, que eu explico que o médium ele tem importância fundamental na manifestação final, né? Se o médium está com a cabeça muito grilada e pensando bobagem, fantasiando e achando que o meu Exu é o super-homem, só falta botar a cueca por cima da calça, né? Para ser o super-homem. E aí começa aquela coisa da vaidade, e isso influencia na incorporação. O médium tende também a passar à frente, né? Ou de alguma maneira influencia. A gente diz que Exu é o ser humano sem suas máscaras. Então tem muito disso também. Eu tenho casos de filhos que já passaram pelo meu terreiro, que o cara parece um doutor falando contigo, assim, tem que ver, da Tavene e coisa e tal.
O cara, na psique dele, na individualidade dele, ele é um cara assim, tremendo, sabe? Irritado, brabo, nervoso, homofóbico, tudo quanto é coisa que não é legal, sabe? Que ele tá ali controlando como se fosse uma bomba relógio. Quando ele manifesta Exu, ele põe para fora aquilo e ele influencia na incorporação. Porque a Claro, incorporação é chamada de, perfeitamente. é chamada de Perfeitamente. psicofonia. Psico vem na psique. Então, Perfeitamente. Exatamente. psicofonia, falar, né? Psico, Sim. psiquefonia. Então, se entra pela psique do médium para poder manifestar pela fonia, se tiver misturado aqui dentro um monte de minhoquinha, sai junto. É isso que eu tô É igual querendo a dizer. pressa. A pressa em aprender coisas que às vezes não vai influenciar em nada no trabalho da entidade, Sim. acaba atrapalhando o trabalho da entidade, viu? Então, por exemplo, qual o chapéu que eu dou pro meu malandro? Nenhum. Ele não pediu, espera ele pedir. Exato. Deixar mais Né? por ele, né? Isso a gente faz muito no terreiro mesmo. Exatamente, espera ele Isso. pedir. Até porque, a partir do momento que ele colocar um chapéu na cabeça, ele não vai usar um chapéu para ficar bonitinho, ele vai usar um chapéu para trabalho. As pessoas acham que Exu é cavalo, que tem que cangar, como a gente fala na roça. Eu sou vindo da roça, né? Cangar que a gente fala é botar as encilhas, a cela, e botar buçal, e tem que enfeitar todinho. Não, não é a pessoa que decide isso. Né? A própria entidade vai pedindo as suas ferramentas, põe a mão nas suas armas, né? Assim que a gente fala nos pontos cantados, né? Então, assim, Tem até o do Zé Pilintra, põe a mão nas suas armas, vai guerreiro. Tava dormindo lá na beira do Congá, quando as almas me chamou pra tá trabalhar. trabalhando. Acorda, Zé Pilintra, vai guerrear. Inimigo tá invadindo a porteira do Congá, põe a mão nas suas armas, vai trabalhar. É E isso? quem é as armas é do Zé, ou é do Tranca-Ruas, ou é, sei lá, de qualquer Exu. Então é ele que tem que dizer, eu quero a minha arma, é essa, é aquela outra. Não é a pessoa ver no Google ou achar que deva ser, acha um chapéu lá cheio de lantejoulas e luzinhas, assim. Aquelas que vai atrás da bicicleta, tu já viu? Que tem Blacklight, assim. uma função muito mais Não. litúrgica do que simbólica. Sim, sim. Né? É tudo ligado à alegoria. Por exemplo, a navalha do malandro, o encontro malandro em terra vivo, era para se defender de revolução de capoeira. Mas a navalha, quando se usa na espiritualidade, é para cortar demanda. Corta no espiritual, que a gente diz. Não é O isso? obé, ou a faca, né, de Faca, né? sacralização, ela corta no espiritual. Meu pai de Santos dizia que não Exatamente. precisava afiar a faca, porque ela se afiava no espiritual, ela cortava no espiritual. Muito legal. Voltando ao Quirumbo, né? Você falou? Kimbanda, Quirum. Quirumbo. Me Esse fala nome mais só para desse povo. explicar. Desculpa, eu não ouvi. Me fala mais desse povo, um pouco mais desse povo. Não, que assim, ó, lá nessa época da escravidão, quando se ia comprar escravos na feira, o teu amigo historiador vai poder falar melhor disso. Eu não sou nada, eu sou um burro idiota, mas a gente lê essas Não, nem coisas, eu, nem ele somos aprende. historiadores, somos pesquisadores. Não, tu falou que tinha um amigo do Japão que era professor de história, eu trabalhava Não, lá. não é historiador. Ele dá aula em universidades de cultura brasileira. Ah, tá. Mas enfim. De É, samba, é, de gafieira, samba, quando ritmos eles nordestinos, encontraram os negros, ritmos, etc. Dança e como, salão. como o negro, a época que era escravo, escravizado, melhor dizendo, né? Ele era comprado que nem se compra cavalos. Olhava dos dentes, né, para ver a idade, Exatamente. e a musculatura, né? E que nem cavalo a gente compra por raça. O manga larga, sei lá. Então, assim, ó, o negro era comprado por raça. Então, assim, essa negra cabinda, ou cabina, então era uma titularização que se dava a uma espécie de raça nessa comparação. Isso é infeliz, mas faz parte da nossa história e é importante saber. Então, o negro quirumbo é porque vinha dessa região, ele acabava recebendo o nome da região que ele vinha, o negro Nagô, e assim por diante, entende? Então, dá origem a esse nome. Esse nome ele é um nome que ele não é divulgado. Assim. Eu sou um dos primeiros que vem para a internet e começa a falar Eu já nisso. Não ouvi existe falar tudo, sobre meu sabe? quirumbô. Quirumbô. Quirumbo. Confesso que eu nunca fui a fundo, mas é Sim, mas eu estou interessante. aqui para explicar. Vai terminar a nossa live. Como é que a gente faz? Eu abro outra? Eu abro outro, eu te chamo, se eu não conseguir, Tá, você abre. tá bom. Tem Beleza? 12 Para ficar segundos. gravado aqui, agora fica gravado. Tem a opção de ficar no IGTV.
Tá, eu boto ali. Tá, já tá ali, ó. 3 segundos. Beleza? Aí depois a gente Vamos